Cordiais saudações, Suas Excelências. Mais uma vez estamos de volta para dar sequência àquilo que é a nossa atividade. Hoje traremos a seguinte temática: a propriedade intelectual. Hoje estaremos com o Dr. Áureo Bernardo, que vai nos levar nesta magnífica caminhada. Portanto, estejam atentos. Fiquem aí, eu vou enviar o convite ao Dr. Áureo Bernardo para entrar. Estou a enviar o pedido agora ao Dr. Áureo Bernardo. E vamos esperar que o doutor se faça presente, aceite o convite e entre para darmos início à nossa atividade. Boas. Doutor Áureo, viva! Consegue me ouvir? Podemos começar? Doutor Áureo, Sim. bem-vindo a mais uma atividade. É sempre um prazer tê-lo aqui e é muito gratificante desde já. A live ainda não começou agora, né? Digamos assim. E estou muito agradecido, em primeiro lugar, por ter aceito o convite. E sem mais longa, doutor Áureo tem toda a palavra e podemos dar sequência à nossa atividade. Muito boa noite, caríssimos. Chamo-me Áureo Bernardo, estou aqui a convite do Dr. Edmilson Bragança, meu amigo e colega, e tenho hoje a honra de partilhar convosco este tema, que é a propriedade intelectual. Dizer que, primeiro, estamos bastante felizes com o convite que nos foi feito e dizer que gostaríamos imenso que vocês aproveitem ao máximo e que possamos juntos abordar este tema que é muito importante. Eu gostaria de começar lendo um trecho que eu escrevi com bastante carinho concernente a essa questão. Começando, vivemos num mundo globalizado, com inexistência de fronteiras para a difusão de conhecimento, em que o paradigma é a comunicação instantânea. Este cenário favorece a contribuição de pequenos empresários, empreendedores, inventores, cientistas e artistas que, mais do que nunca, passam a dispor de meios para inventar, proteger os seus investimentos e divulgar as suas criações mundialmente, gerando retorno econômico para os investimentos realizados e trazendo benefícios para a sociedade. Prontos, dizer que a propriedade intelectual é o ramo do direito privado, que tem como fim reger as relações jurídicas resultantes das criações, invenções e desenvolvimento de outros trabalhos e projetos que derivam então do conhecimento humano. Dizer que a propriedade intelectual não tem uma definição própria, né? Uma vez que a Organização Mundial da Propriedade Intelectual apenas se preocupou em dizer quais são os direitos que podem e os que não podem ser considerados, então, propriedade intelectual. Começando pela a história da propriedade intelectual. A propriedade intelectual é um ramo bastante antigo, né? Remonta aos anais da história. Entretanto, ela só passou a ser considerada uma cadeira, um instituto como tal, a partir do século XVII. E dizer que na Idade Antiga, na Roma, por exemplo, não existiam formas ou meios próprios que tratassem e abordassem a propriedade intelectual como tal. Mas existiam, sim, filósofos e outros artistas que se dedicavam a essas práticas e que davam, assim, alguma ênfase para essa posição. Entretanto, na Grécia Antiga, já havia, assim, de forma rudimentar, uma caracterização da propriedade intelectual, que era a famosa venda e comércio de obras de pinturas, esculturas e por aí fora. Continuando, na Idade Média, a propriedade intelectual passou a ser controlada pela Igreja e pelo Estado. Nós sabemos que houve um período na nossa história, na história mundial, digamos, que as instituições públicas e a Igreja estavam confundidas. Assim sendo, era normal que pessoas com destaque no cariz religioso tomassem a dianteira também na regulação e nas relações que emergiam das criações humanas. Estamos aqui a falar de música e de esculturas, de artistas, estamos a falar de inventores, ok? Porque são profissões que sempre existiram, porque deriva da criação e da criatividade e inovação que pertence a todo e qualquer ser humano. Continuando, na Idade Moderna, começaram então a surgir as primeiras leis propriamente ditas, né? Que temos
a lei das privatizações de invenções na Inglaterra, que data do ano de 1624, que visou, então, proteger os direitos dos cidadãos que criavam, inventavam e eram proprietários de algumas, digamos, criações que podiam, sim, servir à sociedade. Já no período contemporâneo, a propriedade intelectual passou a ser, então, regulamentada por leis e tratados, que é a forma como conhecemos, então, a propriedade intelectual nos dias atuais. Hoje, cada Estado tem as suas leis que visam, então, regular e proteger a propriedade intelectual. Temos como principais instrumentos de proteção da propriedade intelectual a Conferência de Berna, que se realizou na Suíça em 1886, e a criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, isto é, em 1967, fora do Acordo TRIPS, que ocorreu em 1994. Dizer que a regulamentação da propriedade intelectual como tal é algo, digamos, recente. É algo recente, diferente das demais áreas do direito, como o direito penal e o direito civil, que já têm leis que remontam anos e milhares de anos. Atualmente, a propriedade intelectual continua a ser protegida, conforme dissemos, por leis, decretos e tratados internacionais. Alguns desses factos relevantes incluem o crescimento da pirataria, ou seja, a regulação da propriedade intelectual visa justamente proteger o detentor do direito de atos lesivos praticados por terceiros. Via de regra, a propriedade intelectual não necessariamente demanda um registro. Eu, por exemplo, vamos supor, cantor, canto uma música, contanto que eu a divulgue, eu não precisaria de registrá-la. Infelizmente, como temos muitos cidadãos que são aproveitadores, né, pessoas de má fé, que podem usar da sua criação, do seu produto sem autorização e para fins inconfessos, é recomendável aos criadores, aos inventores, desenvolvedores de projetos e por aí fora, a registrarem os seus serviços. Ou seja, o registro não é uma obrigação, mas é uma recomendação por razões de segurança. E a propriedade intelectual tem como um dos seus principais preceitos, né? É o princípio da exclusividade, ou seja, ela atribui ao seu criador o direito de usar e de fruir dos bens que resultarem da sua criação. Se ele lançou uma música no mercado, registrou a música, ele tem o direito de comercializar a música e ganhar com todos os direitos aí emergentes dessa música. E a propriedade intelectual está dividida em dois grandes ramos, né? Que são os direitos de autor e conexos, que aqui incluímos as obras literárias, né? Os livros, os poemas, os contos. Aqui incluímos também as músicas, os compositores, os beatmakers, os videomakers, tiktokers também, youtubers, criadores de conteúdos no geral, que são criações que não são palpáveis, não são mensuráveis. E, por outro lado, o segundo grande grupo, que é a propriedade industrial, que aí incluímos as marcas, os desenhos industriais, os segredos comerciais, as patentes e por aí fora. Fazem parte, então, do direito de propriedade intelectual os direitos autorais, o direito da moda, que para alguns juristas não entendem, não defendem como um direito, mas já tem uma corrente europeia e, sobretudo, portuguesa, que defende o direito da moda como um ramo autônomo do direito. Temos as marcas registradas, as patentes e, por último, os segredos comerciais. Agora temos uma pergunta que não se quer calar. Quais são as diferenças que encontramos entre as patentes, entre os direitos autorais, entre as marcas, entre os ramos do direito de propriedade intelectual como tal? Então, as patentes é uma outra área, é uma outra forma de registro e uma outra forma de proteção de um direito de propriedade intelectual. A patente incide sobre uma criação, sobre um instrumento, sobre um projeto que pode ser executado ou executável na sociedade e que gera, sim, de forma direta benefício para outras pessoas. Aqui vamos incluir
as patentes que incluem, por exemplo, as grandes empresas como a Tesla, como a Microsoft, como empresas que prestam serviço social direto à sociedade, perdão, desculpe, plenário, e que contribuem de forma direta para a melhoria da vida da população. E temos os direitos autorais, né, que se inclui a tudo o resto. Ou seja, aqui a incluir, estamos aqui a incluir as músicas, né, os vídeos, os livros, os como é? Vamos aqui, as composições, estás a ver? Aqui incluímos uma vasta gama de direitos que podem ser considerados direitos de autor. E na questão de direito de autor, temos aqui direito de autor e conexos, ou seja, aqui inclui o criador do direito e também terceiros. Esses terceiros podem ser, por exemplo, intérpretes, né? Sabemos que para os cinematógrafos que fazem aí peças, peças teatrais, né? Por exemplo, se eu escrever uma peça teatral, para que ela ganhe forma, um ser humano ou vários seres humanos precisam de interpretá-la. Essas pessoas, apesar de não serem os titulares do direito, mas por elas darem vida, incorporarem um personagem, essas pessoas também são tidas e achadas no direito de propriedade intelectual. Por isso é que se diz direitos autorais e conexos. Aqui estamos a incluir todos os terceiros que participam, que ajudam na produção para dar vida àquele projeto. E a propriedade industrial, conforme dissemos há bocado, que inclui as indústrias, inclui as máquinas, os projetos e todo o aparato aí fora, né? Continuando, a propriedade intelectual dá, assim, muitos benefícios para os seus titulares e para os terceiros que também forem tidos em conta. E o primeiro direito que a propriedade intelectual nos faculta é o direito de exclusividade, né? Que permite ao titular de direito ter, sim, o controle exclusivo sobre a utilização e exploração da sua criação ou invenção, impedindo que terceiros o façam sem o seu consentimento, conforme falamos aqui há bocado. O criador tem, sim, o direito de usufruir desses lucros e permitir que outras pessoas o façam sempre que ele assim o entender. Como segundo benefício ou privilégio, temos o incentivo à inovação. É por causa de vemos jogadores de futebol, vemos músicos, vemos produtores que vamos também ter essa vontade de fazermos o mesmo, né? Então, a propriedade intelectual tem essa componente que dá liberdade, dá abertura e incentiva para que outras pessoas possam assim criar e desenvolverem as suas atividades normais. Terceiro, valorização econômica, né? Que dissemos há bocado, o titular tem o direito de usufruir dos bens ou dos valores que resultarem das suas criações, seja em músicas, vídeos, esculturas, livros, artigos científicos, descobertas, invenções e por aí fora. E como últimos pontos, né, a proteção contra a pirataria, né, ou a venda não autorizada, ou a difusão não consentida, enfim, tudo aquilo que terceiros possam fazer sem o consentimento do titular está aqui incluído na proteção contra cópias ou piratarias. E, por último, temos o estímulo à criatividade, né, ligado à invenção, né, que posso não partir de uma coisa que não existia, mas posso partir de uma coisa já existente e aprimorá-la e torná-la diferente, dar-lhe uma outra utilidade e então eu sim obtiver aí os direitos e assim estimular com que outras pessoas façam o mesmo. E temos como os principais desafios da propriedade intelectual a violação contra direitos autorais, que é uma prática muito recorrente. A título de exemplo, podemos aqui levantar as monografias, por exemplo. Quando o estudante, candidato a licenciado ou a graduado em algum curso, faz uma monografia e, por exemplo, usa-se de uma abordagem que já foi levantada por um autor numa obra, sem os devidos créditos, essa pessoa incorre sim num crime que pode ser passível de uma pena até de prisão para alguns países.
E, conforme dissemos, é muito comum vermos nos livros, nos filmes, alguns, aí aquela expressão aí num trecho, numa linha, todos os direitos reservados, né? Está a dizer que toda e qualquer utilização dessa obra carece de autorização do seu titular. Para os casos das monografias, artigos científicos e por aí fora, basta simplesmente citar o autor, citar a obra, o ano da publicação e o título que está limpo. Até porque aí tem fins sociais, né? Que tem um fim que é ajudar, melhorar a sociedade e contribuir de alguma forma para a sociedade. E aí, por último, temos aí a proteção internacional, né, que o teu direito, apesar de ser territorial, ou seja, apesar da obra ser lançada em Angola e ser registrada em Angola, nada obsta que a proteção continue para os outros países, até porque estamos na era digital, conforme dissemos no princípio, que temos essa facilidade de enviarmos o nosso artigo para o amigo que está em Portugal, que está em Moçambique, e então esse artigo, quando sai de Angola para outro país, não deixa de estar protegido. Essa proteção é internacional, conforme falamos, porque os demais países, inclusive Angola também, assinou os demais tratados internacionais e é signatária da Organização Mundial da Propriedade Industrial. Então, essa proteção é pelo mundo afora. Não temos que nos preocupar com absolutamente nada. Contanto que a nossa obra, a nossa música, o nosso vídeo, a nossa criação, o nosso livro esteja registrado no nosso país, a gente pode ficar de braços cruzados porque tá tudo assegurado. E aí o equilíbrio entre o incentivo e o acesso público, né? As obras, os direitos de autor, aqui em Angola, por exemplo, têm a duração, eh, ou seja, duram enquanto estiver vivo o seu autor e 70 anos após a sua morte. A partir desse período, ou seja, quando ele morre e passados 70 anos, a obra, o conteúdo, a criação passa a ser domínio público, ou seja, passa a ter abertura para todo mundo. Se for uma invenção, as pessoas vão poder ter os detalhes da criação. Se for um engenho, vão saber como funciona, sem estar a violar qualquer preceito legal. Até porque aí estamos a presumir que o autor já retirou os seus devidos lucros, né, uma vez que acompanhou a sua vida toda, e após a sua morte, então, transferiu os direitos para os seus sucessores, e até 70 anos o legislador entendeu que é tempo suficiente para se retirar aquilo que devia ser retirado. Então, o povo, a população tem aí o direito de usufruir daquela obra. Continuando, para dizer que em Angola a propriedade intelectual tem projeção constitucional, né? A nossa Constituição traz nos artigos 42 e 43 a questão da propriedade intelectual e ela é tida no capítulo dos direitos e deveres fundamentais, ou seja, em Angola, o nosso legislador constituinte entendeu que é importante, é fundamental que os angolanos e todos os cidadãos e todas as pessoas que residirem no território angolano tenham sim o direito de fazer as suas criações, as suas inovações, desenvolver as suas atividades de forma livre, uma vez que faz parte do intelecto humano, faz parte da vontade humana, dançar, cantar, interpretar, dançar, escrever, faz parte da nossa natureza, sendo que a sua proibição violaria e consistiria numa violação de um direito natural, né, que é o direito à liberdade, o direito à autonomia privada e por aí fora. Acreditamos que para mais esclarecimentos podem colocar, né, nas perguntas para não nos alongarmos aqui e dizer que estamos agraciados. Ok, um bem-aja, um bem-aja. Como sempre, gostaria de parabenizar o doutor pela explanação, né, que nos trouxe aqui relativamente a uma breve história e uma breve introdução e um ótimo resumo sobre a propriedade intelectual. É de salutar. Desde já o doutor, eu acho que vou começar já a avançar porque tenho aqui umas questões básicas
né, que durante ou ao longo da explanação eu fui fazendo alguns apontamentos e gostaria de vê-las sanadas, se assim possível, passo erro. Primeiro, a minha primeira questão seria a seguinte: a propriedade intelectual nós encontramos no artigo 42 da Constituição da República de Angola, conforme o doutor disse. Eu gostaria de saber qual é a tamanha importância que a propriedade intelectual tem num determinado indivíduo. Por que ela é importante? Sobretudo para os criadores de conteúdos, estamos a falar TikTokers, YouTubers e por aí fora. Bloggers, blogueiros ou alguma coisa parecida, salvo erro, cantores, escritores e por aí fora. Por que a propriedade intelectual é tão importante para uma pessoa? Ok, doutora Edmilson, é o seguinte, nós temos aqui no nosso país, no nosso continente diverso, diversos estratos e diversos grupos étnicos e linguísticos, né? E temos também as nossas profissões tradicionais. E vejamos, a propriedade intelectual permite com que pessoas que, por exemplo, não sejam professores, não sejam médicos, consigam ganhar vida. Imagine que eu não consigo sei lá, abrir um cérebro, não consigo aprender medicina. Mas eu desenho, eu pinto muito bem. E as pinturas têm que ser valorizadas. Como é que se faria a valorização dessa franja da sociedade que canta, que dança, que interpreta, que desenvolve, se não houvesse a defesa da propriedade intelectual? Primeiro, se não houvesse sequer a previsão constitucional, a liberdade de eu ganhar a vida cantando, ou dançando, ou pintando, ou escrevendo, como é que eu viveria? Como é que viveríamos? Seríamos todos motoristas? E os que têm deficiência física, como é que eles ganhariam a vida? Vamos supor. Então, o legislador entendeu que os seres humanos têm vários talentos. Cada um tem as suas valências. E todas essas formas de incentivo, de desenvolvimento, de manifestação de cultura precisa ser valorizada. Precisa ser valorizada. E uma das formas de valorizá-la é justamente com a previsão constitucional e legal da propriedade intelectual. Ou seja, eu vou esculpir aí cinco estatuetas e a partir delas eu registro junto do órgão competente, que aqui no nosso país é o Ministério da Cultura, e a partir daí eu posso ganhar algum valor financeiro que advém dessa minha criação, desse meu engenho, deste meu invento. Está a perceber? Então, vamos dizer que dá uma liberdade bastante, dá várias saídas e oportunidades para pessoas de estratos sociais distintos, né, poderem manifestar-se, expressar-se e, acima de tudo, a parte mais bonita, ganharem algum dinheiro, né, ganhar a sua vida só fazendo o que ela sabe fazer melhor, seja cantar, seja escrever, seja dançar, filmar, recriar, interpretar, enfim, por aí fora. Ok, doutor. Ok, muito obrigado. Antes de partir para a segunda questão, tem aqui uma questão de um internauta. Eu vou lê-la. O senhor Eduardo de Carvalho, ele faz a seguinte questão. Ele pergunta: onde é que devo me dirigir para ter os direitos das minhas
propriedades. Acho que ele quis escrever propriedades. Ele aqui diz propriedades, mas acho que queria dizer propriedades. Ok, caríssimo Eduardo de Carvalho. Aqui em Angola nós temos a Direção Nacional dos Direitos de Autor, que pertence ao Ministério da Cultura. É nesse órgão que deverá dirigir-se caso pretenda registrar alguma criação sua, algum projeto seu, algum vídeo que tenha feito original, ok? Não pode ser um vídeo que já foi registrado anteriormente, que tem um conteúdo que já foi publicado em primeira mão por uma outra pessoa. Tem que ser uma criação original. Então deverá dirigir-se à Direção Nacional de Direitos de Autor, que pertence ao Ministério da Cultura. Obrigado. Ok, ok. Creio que o senhor Eduardo esteve aí atento e tem a sua resposta já nas mãos. Houve aqui mais uma questão do senhor Mauro Cândido. Ele pergunta o seguinte: como faço para processar o Ministério da Cultura por não cumprir com os requisitos da proteção da propriedade intelectual? Como faz para. Como faz para processar o Ministério da Cultura por não cumprir com os requisitos da proteção da propriedade intelectual? Ok, ok, ok. Obrigado pela pergunta que coloca. Na verdade, o que faz, ou o que poderá fazer com o Ministério da Cultura, caso não proceda corretamente, a princípio, recomendamos que faça uma reclamação junto deste órgão. Caso não tenha decisão positiva, então poderá intentar uma ação judicial, né, junto dos tribunais, constitua um advogado e poderá, junto de um tribunal, então reclamar a violação de um direito seu por parte do Ministério da Cultura. Atenção, não é algo muito frequente, ou seja, estamos a dizer que toda e qualquer intenção, né, toda abertura de procedimento para o registro de uma obra, seja ela de qual tipo for, é sempre muito bem-vinda e é sempre muito bem recebida para o órgão que acabamos de citar. Ou seja, temos raríssimos casos, eu pelo menos não conheço nenhum, de um criador, de um escritor, músico, compositor, seja lá quem for, que tenha todos os requisitos e que se dirigiu junto desse órgão para efetuar o seu registro e não conseguiu. Mas caso venha a acontecer consigo, aconselhamos então primeiro a fazer uma reclamação junto deste órgão e, caso não tenha decisão favorável, então junto de um tribunal, constituir um advogado e tentar uma ação judicial para ver o seu direito reparado. Obrigado. Ok. Creio que o senhor Mauro Cândido teve a sua resposta em mão. Doutor Áureo, eu aqui chamo em reflexão porque há muitos casos frequentes na nossa sociedade, sobretudo de músicos, digo isso, cantores, que eles vão para o estúdio, gravam as suas músicas e colocam a circular. E quando a sua música começa a tocar, né, a alcançar mais pessoas, chega uma pessoa com mais popularidade, se apropria daquilo que é o conteúdo que foi criado por uma outra pessoa, né? Digamos, um exemplo, tem um exemplo, é, é, um, um, um cantor, estou a tentar ver um cantor aqui para fazer uma comparação a nível a nível de níveis, passo o pleonasmo, para assim poder ser mais conciso.
Um exemplo, eu sou cantor e canto uma música e a música começa a atingir um certo, alcançar muitas pessoas e começa a atingir uma certa franja da sociedade. E vem um exemplo, o NGA vê que a música que eu estou a fazer está a ficar boa e pega e canta aquela música. E canta aquela música. Qual é a forma ou quais são os meios que a pessoa tem, uma vez que não efetuou o registro da sua propriedade, quais são os meios ou os direitos que lhe asseguram ou que estão com ele, né, nesse caso, para assim dar solução ou poder resolver o problema em que ele se encontra. Olha, lembrei a palavra. Quais são os direitos que lhe assistem? Essa palavra que eu queria falar e estava a me fugir. Ok, ok. Uma questão muito importante essa que levanta, muito importante mesmo. E só para citar aqui um caso que foi bastante difundido concernente a essa questão, é o que ocorreu há tempos com o cantor angolano Príncipe Ouro Negro, que cantou a música Meu Aniversário. O que é que Exato. ocorreu? Ele cantou essa música, entretanto, não fez o devido registro. Coincidentemente, um Chico Esperto fez o devido registro em Brasil. E nós temos um princípio em direito que diz priori tempori, possessori iure. Ou seja, quem registra primeiro possui o direito. Só que, para esses casos, nós temos sim alguns mecanismos que podem ser acionados quando ocorram tais violações. Primeiro, o autor da música, ninguém melhor do que ele sabe como foi feita essa música. Ele sabe como é que ele fez, o que é que pensou, a ideia que teve, os instrumentais, onde é que ele gravou. Então, todos esses mecanismos vão ser acionados quando for levantada uma ação judicial, que as partes aí vão alegar os seus argumentos, né? O autor e o réu, cada um vai ter o seu momento para, então, explicar como a música saiu do papel até a gravação e até a sua difusão. E é muito fácil, temos mecanismos informáticos para o efeito de saber qual foi o primeiro dispositivo que teve a música. Qual foi a primeira cópia da música? A primeira, como é? A primeira partilha da música. Qual é o primeiro dispositivo que fez isso? Então, nós temos, por exemplo, a parte da música, questões como o know-how, né? Que é o conhecimento não escrito sobre a funcionalidade, o benefício e a criação de alguma coisa. Quem faz, sabe como fez, sabe os processos que fez. E até aqui não tem como, não tem como. A pessoa que fez o registro aí não terá meios para contornar a verdade, porque quem fez sabe o que fez, sabe a ideia subjacente à música, como é a história que a música tem, estás a ver? Onde foi produzido, quem é o DJ que produziu a música, só pode ter um produtor, não pode ter dois, apenas um produtor. E é muito fácil achar o produtor quem é. Por exemplo, passa publicidade, é o DJ Vado Poster. O DJ Vado Poster, quando gravou a música, gravou com o Príncipe Ouro Negro. Vão ver no registro, quem está lá? Fábio de Moura. Fábio de Moura, Vado Poster. Conheces o Fábio de Moura? Não, não conheço. Mas ele registrou a música. Pronto, aí temos casos encerrados com o testemunho do produtor. Eu produzi a música, quem gravou foi o fulano, foi no dia tal, ele pagou-me X e pronto, são formas muito simples e muito fáceis de aí acabar com essa usurpação e a pirataria que existe no mundo da música. Nos livros também ocorre bastante, os plágios e por aí fora. Espero que tenha respondido à pergunta. Sim, sim, doutor Áureo, respondeu a pergunta e muito bem. Só que, mediante essa resposta, surge uma outra inquietação. Nós sabemos que a nossa justiça é muito lenta, digamos assim. Há muitos processos e por aí fora. Será que não há
uma outra via, digamos, uma via extrajudicial para resolver este conflito, ou devemos partir logo e imediatamente para uma via judicial? Qual é o ponto ou posicionamento que o doutor tem relativamente a essa questão ou a esta afirmação? Aqui em Angola, né, temos o CREL, que é o Centro de Resolução Extrajudicial, perdão, de Litígios. Infelizmente, nós ainda não temos uma adesão em massa da população angolana para os centros de resolução extrajudicial de litígios. Infelizmente, o que ocorre? Por conta da escolha da via judicial, primeiro por ser, sabemos, de cumprimento obrigatório, ou seja, quando o juiz decidir A, não importa se o autor concorda ou se o réu concorda, tem que ser cumprido. Mas as questões extrajudiciais, muitas vezes, quando não vem de um compromisso arbitral, aqui para esclarecermos o que é isso, apesar de não estar muito ligado ao nosso tema, é o seguinte: as convenções arbitrais são aquelas que resultam de uma cláusula enxertada num contrato. Né? Eu estou a celebrar um contrato com um cidadão, com uma empresa, e eu coloco lá para, na eventualidade de termos algum litígio, algum bilo, algum desentendimento, então, vamos submeter essa causa ao Centro de Resolução Extrajudicial de Litígios. Só que muitas vezes não tem eficácia, ou a decisão não é acatada pelo réu, ou não é cumprida na totalidade. Então, as pessoas preferem ir diretamente aos meios judiciais, né, aos tribunais. E por conta dessa situação, fica mesmo abarrotado. E as decisões demoram muito, e etc, etc, etc. E dizer que o meu conselho, né, o meu conselho é, primeiramente, o diálogo. Sei que é muito difícil, mas o diálogo de forma direta com a pessoa que violou o teu direito, que tá a usar indevidamente a sua obra, o seu livro, a sua música, o seu vídeo, né? De modo que ela pare e que te ressarça financeiramente os danos que você sofreu. Essa é a primeira medida. Na dificuldade, então, pode aí falar com um mediador, um conciliador, caso a outra parte concorde. E, como acontece na maior parte dos casos, a via judicial, que é a mais segura, mas é a mais morosa. E, infelizmente, nós temos recorrentemente essas situações, né? Como, por exemplo, o caso do príncipe Ouro Negro que levantamos há bocado. Ele nem precisou de ir para os meios judiciais, ou seja, ele tratou diretamente com a pessoa que tinha feito o registro da sua obra e que já se estava a aproveitar. Essa pessoa ressarciu os danos morais e danos financeiros e, por mais incrível que pareça, ainda trabalham junto. Ou seja, ele está trabalhando com essa pessoa até agora. Então, isso varia muito caso a caso, país para país, sistema judicial, porque vai depender muito daí dos mecanismos e das situações. Então, que vão ser levantadas, ok? Ok. Bem, Ângelo. Eu tenho mais questões, mas vamos dar primazia aos internautas que deixam aqui algumas questões que eu vou passar a ler uma por uma. Temos a primeira, mais uma questão do senhor Eduardo de Carvalho. Ele coloca a seguinte questão: quais são os requisitos necessários para ter o direito de todas as minhas propriedades intelectuais? Acho que ele já fez essa questão, né, doutor? Já fez, já Já, fez. já sim, o doutor já respondeu. Temos aqui a questão do doutor Fernando Castul. Ele faz a seguinte questão: prior in tempo e a pior in tempo potior iuris. Muito bem dito, doutor. Depois ele coloca a questão: mais uma vez registrada determinada invenção, quais são os efeitos que derivam como consequência desse registro? Ok, ok, ok. Para esclarecer a primeira questão, essa expressão é uma expressão latina, né? É uma expressão latina, do latim, uma língua já morta, mas muito viva para nós os juristas. Mas é o seguinte, significa a pessoa que registrou primeiro, ou seja, vamos dizer, tem um carro e tem duas pessoas. A registra o carro em 2010.
B compra o carro em 2011 e tenta ir registrar o carro em 2011. Acontece que já há um registro num órgão competente que faz menção ao mesmo objeto. Ora, em princípio, B não poderá registrar o carro. Por quê? Porque o carro já está registrado em nome de A. E, respondendo à sua pergunta, quais são os benefícios que um possuidor, né, detentor de um direito de propriedade intelectual, tem após o registro? Na verdade é o seguinte, os direitos já existem mesmo sem o registro, ou seja, mesmo sem registrar o seu direito, perdão, mesmo sem registrar a sua obra, o seu livro, o seu vídeo, você, por ser o criador, já tem alguns direitos que eu vou citar concernente à sua obra. E um dos principais direitos é o direito de exclusividade, ou seja, por ser detentor da obra, o senhor terá o direito de ser o único a aproveitar financeiramente os resultados da sua invenção, da sua criação. Ou seja, vamos supor, fez um livro, foi fazer cópias num centro de cópias, né? Tirou aí 1000 cópias, 1000 exemplares. Por mais que determinado cidadão tenha também uma cópia do livro, seja ele comprando ou obtendo de forma ilícita, ele não poderá em momento algum imprimir esse livro e comercializá-lo, ok? Porque o livro é seu. Só poderá fazê-lo caso o senhor permita, né? Faz aí uma declaração, consinta, né? Eu, fulano de tal, permito que cidadão tal faça X cópias, né? E que venda e faça para tal. Estamos a dizer que o primeiro e o mais importante benefício é esse. Exclusividade, perdão. Quer no uso, quer na venda, quer no desenvolvimento, quer na expansão, na divulgação, tudo isso depende do autor. Primeira coisa. Segunda coisa, proteção. Ok? Depois do registro, apesar da proteção já existir antes do registro, mas temos o caso, conforme falamos agora, do Príncipe Ouro Negro, que apesar dele ser o dono da música, ele que gravou, todo mundo sabe, a voz dele mesmo que está lá, houve um cidadão que usou de má fé e registrou a sua obra. Então, para evitar essa situação, é recomendável que registre a sua obra. A partir do registro, toda e qualquer infração é punida por lei. Nós temos a lei, a lei da propriedade intelectual, que é a lei número 15/4, /14, perdão, que proíbe explicitamente que toda e qualquer pessoa faça uso, a cópia, a reprodução, a venda de toda e qualquer criação de quem quer que seja sem a prévia autorização. Então, para ressaltar aqui os mais importantes, a exclusividade, né, que dá o direito do autor usar de forma única e exclusiva o seu bem, vendê-lo, onerá-lo, divulgá-lo, expandi-lo conforme bem entender. E, segundo, a proibição de terceiros de fazer o comércio, de usar sem um consentimento, de divulgar, enfim, toda e qualquer ação sem a prévia autorização do autor pode ser punida e é punida a partir do momento do registro. Então, o nosso conselho é, caso tenha um livro, escrever um livro, um ensaio, ou uma banda desenhada, toda a criação original sua, um beat novo, faça o devido registro, então, para adquirir os direitos que acabamos de levantar. Obrigado. Exato. E acautelar futuras lesões, exatamente, porque assim facilita e o detentor deste direito goza de maior ou goza de especial proteção, e assim podemos dizer. Certo? Doutor Áureo, Sim. eu gostaria, mediante esta atividade ou mediante a este espaço que ainda temos, eu gostaria de dizer, agora nós vamos olhar para aquilo que são os criadores de conteúdos quanto relativamente aos TikTokers, aos YouTubers.
Nós temos N casos de pessoas, um TikToker a roubar o outro TikToker. Tivemos um exemplo destes com a Net Nahara, que estava a sofrer vários plágios, né, por aí fora pelo TikTok. Agora, indo especificamente nesta situação de que há plágios de conteúdos quanto aos criadores de TikTokers e YouTubers e por aí fora, como é que é mais ou menos a resolução desses casos? E como é que se trata, qual é o tratamento que se dá a esses casos? Visto que uma vez que eu estou a criar o meu conteúdo e estou a colocá-lo na internet, ao alcance de todo mundo. Se eu coloquei na internet ao alcance de todo mundo, então presume-se que eu estou aí a colocar a minha arte aberta ao público, que viu os seus conteúdos a serem plagiados. Então, quanto a essa questão, quanto a essas situações, eu coloco a seguinte questão. Como é que é feito ou qual é o tratamento que se dá aos criadores de conteúdos relativamente aos TikTokers e aos YouTubers? Como é que ficam? Uma vez que eu estou a fazer a minha arte e estou a colocá-la aberta ao público, né? Então, não sei se isso já vem limitado ou se já vem restringido, se é necessário esses conteúdos que eu vou colocar na internet registá-los. Então, esta é a minha questão. Ok. Nós, concernente a essa questão, nós sabemos que é uma questão muito, mas muito importante e muito discutida até entre os defensores da propriedade intelectual. Tanto que até tem doutrinadores, alguns brasileiros, que dizem que a propriedade intelectual não existe por conta disso, né? Mas o que é que ocorre, na verdade? Para os criadores de conteúdo, temos aqui um paradigma. Essas plataformas, via de regra, têm a função de entreter. Ou seja, não tem a função de, vamos dizer, de ser um negócio como tal. Ok? Via de regra, os utilizadores de Facebook usam para se comunicar, usam para se entreter. Ponto. O que acontece? Quando há uma criação original, ou seja, eu faço um vídeo original, autêntico, diferente, com um determinado conteúdo, né? E eu faço esse vídeo profissionalmente, eu faço esse vídeo para vender. E felizmente já temos até dentro das próprias plataformas, né? Tal como o YouTube, o TikTok, o Facebook também, que eles monetizam, né? Eles pagam pelas visualizações que os vídeos alcançam. O que acontece? É que para essas situações, para as pessoas que fazem os vídeos, mas que não os comercializam, ou seja, para ter acesso ao vídeo dessa pessoa, eu, Áureo, não pago, as pessoas no geral não pagam. Aqui se entende que não se está a violar direito algum. Via de regra, eu fiz um vídeo engraçado, as pessoas gostaram, dublaram o meu vídeo, ou imitaram a dança do meu vídeo, ou fizeram o mesmo vídeo com uma voz mais grossa, mais recreativa. E essa pessoa não fez com intenção lucrativa, não está a comercializar e etc. Via de regra, não há qualquer violação de direito de propriedade intelectual. Atenção. O que acontece? Temos os casos raros, os casos que uma ou outra pessoa, infelizmente, pega no conteúdo de outra, do jeito que foi feito e com a intenção de aproveitar-se, conforme ocorreu do caso do jovem que registrou a música do Príncipe Ouro Negro. Essa pessoa o faz com a intenção de ficar com a criação, ou seja, nos créditos está lá ele, como se fosse o criador original. Aí sim. Mas, via de regra, é muito normal. Não que as coisas, quando estão na internet, não estão protegidas, não que estamos a dizer, mas para esses casos é mesmo muito difícil
e muito, muito, mas muito difícil que ocorra assim uma ação judicial contra uma pessoa que pegou no meu vídeo, dublou o que eu falei no seu próprio vídeo, na sua própria casa, na sua própria câmera, com os seus gestos, com a sua voz, enfim. É muito difícil que se responsabilize uma pessoa nesses moldes, porque vamos partir do princípio que não é, também, atenção, desde que essa pessoa não seja uma criadora de conteúdo, que não viva disso, que não faça de forma profissional. Né? Aqui vamos pegar, então, a questão do que ocorre também com os atos do comércio, que temos os comerciantes e pessoas que praticam atos do comércio, que, via de regra, todo comerciante pratica atos de comércio, ou seja, todos os atos praticados por qualquer comerciante, a princípio é considerado um ato de comércio. Entretanto, nem todos os atos, vamos saber que nem todos os atos que um comerciante faz é um ato de comércio. Até porque o comerciante tem família e tem vida e se ele comprar uma coisa é para si. Então, essa pessoa que pegou no teu vídeo ou no vídeo de uma outra pessoa e partilhou, difundiu com uma intenção recreativa ou didática, não pode e não está, a princípio, a violar qualquer direito de propriedade intelectual. Infelizmente é o que acontece. E aqui no nosso ponto, no nosso material, nós levantamos aqui um ponto, né, que é a pirataria e a violação de direitos autorais. Tem que saber se realmente a pessoa que fez o vídeo pirateou, ok? Fez-se passar como criador principal, autêntico, e arrogue os direitos de receber os lucros dessa criação. Estás a ver? E também saber se efetivamente houve ou não alguma violação de direitos autorais. Que nesses vídeos, nessas criações, muitas vezes é muito difícil de provar. Ok. Ok, ok. Por quê? Eu fiz essa questão porque por uma simples razão, né? Porque a internet, sabemos que a internet é aberta ao público e todo o conteúdo que eu coloco lá está sujeito à análise e apreciação do público. Então, está sujeito a tudo. Agora, né, como o doutor disse, se estivermos a falar numa questão profissional, que é o que temos visto, passo erro, né, os artistas, os cantores, né, quando lançam uma música, registram, os vídeos também registram, e se uma outra página, sim, se uma outra página ou um outro canal, imaginemos do YouTube, o publique, é logo barrado ou é logo removido, né? Nestes moldes e termos que o doutor aqui esteve a dizer relativamente àquilo que é a nível profissional. Sendo assim, doutor, eu me indago, né, a questão de a liberdade de criação, neste caso, né, o artigo 43 da Constituição da República vem nos dizer e nos falar sobre a livre criação, aliás, perdão, a liberdade de criação cultural e científica. Esta livre criação intelectual, né, será que nós podemos enquadrar na questão e no âmbito de ser um direito fundamental? Pois, é um direito fundamental. É um direito fundamental por quê? Porque aí estamos a permitir que cada ser humano se expresse. E há muitas formas de se expressar. Nós sabemos que temos 5 sentidos. Temos a audição, né, a visão, o tato, o paladar e o olfato. Todos esses sentidos emitem ou transmitem algum conhecimento, ok? Transmitem algum conhecimento. E eu posso muito bem usar-me deles para fazer seja lá o que for, contanto, perdão, que seja permitido por lei. Ou seja, por eu poder falar, eu posso cantar, fazer uma melodia harmoniosa e a partir daí eu, Áureo, registrar a minha música, o meu canto e vendê-la, divulgá-la, expandi-la. Então, se nós não permitimos que hajam cantores, que hajam músicos,
que hajam escultores, escritores, estamos a limitar, estamos, ou estaríamos a limitar a liberdade que cada um tem para dispor da sua vida. Nós sabemos que tem um princípio baseado no direito privado, que é o princípio da autonomia privada, né? Que dá a liberdade de cada um reger da sua pessoa e bens livremente. Ou seja, ele vai decidir a profissão que quer, ele vai decidir a hora que ele quer acordar, a hora que ele quer dormir, o que ele quer fazer da vida, se quer cantar, se quer dançar, se quer escrever, se quer interpretar, se quer comentar. Então, toda manifestação humana de criação, de inovação, de expressão, é tida como um direito fundamental, porque sem este direito, estaríamos aí a limitar a vida, a felicidade, que é o fim último de toda e qualquer lei. Toda e qualquer lei existe para permitir que as pessoas vivam mais e que vivam melhor. Okay? Então, o nosso legislador constituinte entendeu, sim, a questão da liberdade de criação científica, literária, como um direito fundamental e está bem justificado. Obrigado. Ok. Doutor Áureo, fazendo aqui mais uma reflexão, então, nesse caso, nós poderíamos considerar a liberdade de criação intelectual sendo um direito inato, sendo algo que já Claro, a pessoa... claro. Tanto é que... Não, pode continuar. Não, era mesmo isso, era mesmo isso. Pois, Queria... tanto é que para os defensores dessa corrente, né, que entendem a propriedade intelectual como um direito inato, o fazem na senda dos direitos naturais, né, que são aqueles direitos que seriam atribuídos a toda e qualquer pessoa por ser humano. Basta ser ser humano, ele tem direito a viver, a constituir a sua família, a ter a sua casa, a sua vida. Ou seja, são direitos que permitem o desenvolvimento da pessoa e o seu crescimento. Ninguém cresce sem liberdades fundamentais. Ninguém cresce sem direito à saúde, sem trabalho. Ninguém cresce sem poder ter uma casa, sem poder ter um carro, sem poder viver a sua vida na sua plenitude. Estás a ver? Imagina que ele queira viajar e não pode viajar, só tem que ficar onde ele está. Imagina que ele queira cantar e não pode, queira falar e não fale. Ninguém viveria feliz sendo que fala e não pode falar, sendo que ouve e não pode ouvir, sendo que vê, mas está com os olhos vendados. Então, são situações que não podem ser limitadas, porque fazem parte dos direitos mais básicos, dos direitos essenciais. São direitos que sem os quais a pessoa não consegue concretizar a sua personalidade. Então, a criação vem como um desses direitos. Nós sabemos que para chegarmos ao mundo que temos até hoje, o ser humano se comunicava por muitas formas. Chegou a comunicar-se por sons, chegou a comunicar-se por desenhos, por gestos, entende? Todas essas manifestações fazem parte do quê? Do intelecto, da mente humana, da inteligência, do racional, do raciocínio, ok? Então, sem isso, não há hipótese alguma de termos uma sociedade sã, de uma sociedade feliz. É impossível. Se não tivéssemos esse direito, jamais chegaríamos onde estamos, ok? Porque a comunicação foi evoluindo. Então, todas essas manifestações, nós temos, por exemplo, aqui em Angola, temos vários grupos tradicionais que têm as suas manifestações culturais distintas, o chamado folclore. Se a gente tirar isso deles, dessas pessoas, desses povos, tiramos a sua identidade, ok? Tiramos a sua felicidade, tiramos a sua cultura, ok? Então, olhou-se para essa questão e viu-se que não pode. Temos sim que dar esse direito, ou temos que reconhecer, perdão, dar não, porque já se conhece com eles. Temos que reconhecer a existência e a validade desses direitos e colocá-los como fundamentais. Exatamente. Foi também que eu pensei e o que eu acho é que são direitos que já nascem mesmo com a pessoa e só se extinguem com a morte. A pessoa só para de criar quando morre. Eu penso desta forma. Doutor Áureo, agora vou lhe levar para mais uma reflexão, né? No sentido de ver, né? Ou de fazer aqui uma como é que eu posso dizer? Doutor Áureo, está a me ouvir?
Doutor Áureo, está me ouvindo? Sim, consigo É, ouvi-lo, consigo ouvi-lo. pareceu que a imagem do doutor colou, então, e ok. Doutor, para levar para mais uma reflexão e eu poder perceber o point que o doutor tem relativamente a esta afirmação ou a esta acepção que eu farei. Eu gostaria que o doutor se debruçasse sobre em que pé ou em que passo ou em que momento ou ainda em que circunstâncias nos encontramos, relativamente àquilo que é a proteção da propriedade intelectual em Angola. Falo de, não falo da proteção que a Constituição da República já nos traz. Não, falo no sentido da institucionalização, institucionalização no sentido da aplicabilidade e no sentido real daquilo que é quanto aos direitos e quanto às lesões destes mesmos direitos. Ok, ok. Aqui em Angola, infelizmente, ainda temos uma legislação que carece de algumas modificações, né? Primeiro, a primeira lei que fala sobre propriedade intelectual data de 1992, né? É a Lei 3/92, de 28 de fevereiro. O que acontece? Essa lei é anterior à Constituição da República. E sabemos que toda e qualquer lei que foi publicada antes da Constituição da República tem que ser adequada à mesma, tem que estar conforme a Constituição, sob pena de padecer de um vício de inconstitucionalidade. Temos aqui duas principais leis, né? A que citamos há pouco, que é a lei da propriedade intelectual, que é de 1992, e temos a lei de proteção de direitos de autor e conexos, que é mais recente, que foi publicada em 2014. O que acontece? No nosso país, nós temos sim, vamos aqui dizer, temos sim capacidade para registrar todas e quaisquer criações. O que acontece? O nosso povo não tem muito hábito de registrar os seus trabalhos, ok? Porque, via de regra, as pessoas, os criadores, na sua maioria, não são assessorados por algum advogado, né? Não têm assessoria jurídica. Então, eles fazem as suas criações, não as registram e colocam aí na internet e por aí fora à mercê de qualquer pessoa. O que acontece? Com esses atos, essas pessoas perdem, primeiro, o direito de lucrarem com as suas criações, porque não registraram, e segundo, não terão, então, proteção da lei. Aí estamos aí sujeitos a toda e qualquer violação. Dizer que a nossa lei, vamos falar aqui da mais recente, né? Lei de Proteção de Direitos de Autor e Conexos. Essa lei já está em vigor, estamos aí a caminho de 12 anos, não, perdão, 9 anos de lei. E essa é a lei que tem sido mais usada cá entre nós, né? Pelos músicos, pelos escultores, pelos escritores, pelos pintores. E aí a nova geração dos TikTokers para pessoas que fazem vídeos e criações originais e que são assessorados por algum advogado, por alguém que entenda e domine a matéria ou as matérias jurídicas. Essas pessoas já estão, sim, inteiradas e os seus trabalhos estão a ser monetizados, né? Via plataformas de streaming ou de entretenimento, como Facebook e YouTube. Então, não sei se respondi à sua pergunta. Sim, sim, porque era. Sim, respondeu sim. Porque era para vermos em que pé nos encontrávamos quanto a nível de leis e a nível de proteção daquilo que é a propriedade intelectual, né? Sendo que nós temos a independência muito recente, a nossa Constituição também é recente, né? Anteriormente era antecedida de uma lei constitucional que a posterior
se transformou numa Constituição. Então, aquilo que o doutor disse tem razão de ser e é necessário que se adeque à, à lei antiga, nesse caso, a lei da propriedade intelectual, à nova Constituição da República de Angola, assim como foi feita aquilo que é a nova Lei Geral do Trabalho, né? Que Olha, está em vigor, né? Houve a necessidade de se atualizar relativamente a princípios que a Constituição dizia que eram importantes, nesse caso, né, que são os direitos fundamentais. Então, há sim razão de ser. Temos aqui temos aqui uma questão, doutor, do senhor João de Carvalho. Ele, ele pergunta o seguinte: quais são os critérios utilizados para a determinação da penalidade que deve ser aplicada ao crime de apropriação de propriedade intelectual? Uau, boa questão. ok. Sobre os critérios são, querido João de Carvalho, seja bem-vindo já agora. Os critérios são definidos pelo legislador constituinte. O que acontece? Para a determinação de uma moldura penal, são analisados vários critérios, né? Um deles é a intenção, o dano e a culpa, né? Então, quando determinado cidadão, perdão, quando está a ser feita alguma lei, é sempre tida a intenção. O que é que esse dano causa para a vítima e para a sociedade? E ver, por outro lado, a intenção e a culpa que o infrator tem. Aqui, o exercício que fazemos é bastante diferente, né? Porque quando já foi violada a lei, quem dá o tratamento são os órgãos competentes. Temos aqui o Ministério Público, que é o titular da ação penal do Estado, e, por outro lado, os tribunais que administram a justiça em nome do povo. O que nós fazemos aqui? Nós recebemos a lei feita, nós, intérpretes, juristas, recebemos a lei feita e emitimos o nosso parecer, né? Intentamos as nossas ações e por aí fora. Nós não temos critérios próprios que possam influenciar na moldura penal de alguma violação de direito de propriedade intelectual. Não sei se a pergunta que queria colocar é essa, mas só para lhe responder é que os critérios são definidos na criação da lei. E quem cria a lei são os deputados, né? Aqui no nosso caso, no nosso país, os deputados na Assembleia Nacional. Eles têm critérios próprios de matéria legislativa que os norteiam para criar determinada lei e a sua respectiva moldura penal. Ok. Doutor, ele coloca mais uma questão. Ok. Qual era a pergunta? A pergunta é a seguinte: como são tratados os casos de apropriação de propriedade intelectual que ocorrem? Ok. Estava a falar, Pronto. a internet Nahara, o exemplo. Estava aí. Prontos. Aqui no exemplo que o caríssimo João de Carvalho colocou, já aqui vamos aqui abrir a hipótese que já não há dúvidas se a pessoa violou ou não violou, né? Aqui já temos a expressão apropriação, ou seja, um vídeo, uma criação de um determinado criador de conteúdo digital foi feito e uma terceira pessoa, usando-se de má fé, apropriar aqui, está muito vago, não sei se é registrar ou vender. Vamos aí assumir que o terceiro vendeu ou registrou o vídeo ou a criação de outra pessoa. Os mecanismos são os mesmos. Via de regra, se não registrou em primeiro lugar, quem registrou tem o direito. Agora, em caso de disputa judicial, aí vamos cair na mesma senda, né? Como é? Do princípio ouro negro, ou seja, qual é o primeiro vídeo que foi feito? Porque a plataforma tem os registros, tem um dia que o primeiro vídeo foi publicado, tem quem publicou, certo? Certo. Então, contanto que se ache esses elementos,
poderemos, a partir deles, determinar que quem é o detentor do vídeo ou da criação é determinado cidadão e que o outro fez o registro de má-fé e não é o criador. Então, o juiz poderá, assim, determinar, então, a pena, seja a reparação financeira ou moral, tendo em conta aí o caso concreto, ok? E aqui estamos a dizer isso por quê? Porque temos, sim, muitos casos. Em Angola ainda não conheço, mas como estudioso dessa área, conheço alguns casos de pessoas que usaram-se de vídeos e de criações de outras pessoas fraudulentamente, venderam e lucraram com essas criações e que a decisão depois foi a seu desfavor por um juiz, né? Que aí determinou-se que a pessoa usou de má fé, a pessoa não criou nada, violou o direito de outrem, tinha a intenção de violar e por aí fora. Então, caríssimo João de Carvalho, são algumas formas que temos aí de achar, onde quer que seja, seja no ciberespaço, seja no espaço, nas mídias físicas, né? CDs, pendrives e por aí fora. Toda e qualquer apropriação cultural ou de vídeo tem, sim, alguma forma de ser sancionada por via legal. Obrigado. Ok. Muito obrigado, doutor Áureo. Penso que aquilo que era a nossa caminhada não vai ficar por aqui, porque traremos temas similares ou parecidos a esses, né, que vão dar continuidade do nosso tema. Desde já dizer aos internautas, às pessoas que nos assistem, que esta foi uma mera sessão de introdução, que está a caminho mais temas semelhantes a esse e que estão intrinsecamente ligados com este, e que nos próximos dias ou em breve anunciaremos mais datas para se falar sobre eles. Desde já, gostaria de agradecer ao Dr. Áureo por ter disponibilizado ou por ter retirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, para nos trazer esta temática, que é a propriedade intelectual, para levar o conhecimento à comunidade jurídica e não só, nisto é, a comunidade em geral, transmitir conhecimento de alguma forma, ajudar os que precisam compreender, ajudar os que se encontram numa situação de conflito ou numa situação sem saída. Então, é de salutar e agradecer ao Dr. Áureo por ter aceito o convite e por ter estado aqui durante esse período de tempo conosco. E, Dr. Áureo, só tenho de lhe agradecer em nome da comunidade jurídica, em nome da sociedade em geral, em nome das pessoas que tiveram a nos assistir, em nome das pessoas que, de alguma ou de outra forma, conseguiram obter algum conhecimento. Então, eu gostaria de agradecer. E tem toda a palavra, doutor Áureo. Ok. Mais uma vez, estamos muito gratos pelo convite. Desde já dizer que agradecemos a todo mundo que participou nessa live. Agradecer pelos comentários, pelas perguntas, né? Porque fortalece bastante. E conforme dissemos, estamos aqui para aprender e o saber não ocupa espaço. Então é sempre muito bom e um prazer enorme da nossa parte receber o seu convite e que saiba que não hesite, nós estamos sempre aqui para partilharmos o pouco que sabemos com os outros e que nos próximos dias então poderemos dar aí continuidade com esse tema, né? Uma vez que hoje foi apenas uma introdução, aí poderemos ser mais específicos, né? Tiramos um dia para falar só de direitos de autor e conexos, que é um dos grandes ramos da propriedade intelectual, e numa outra live também falamos aí da propriedade industrial, que também é uma questão muito importante para nós que queremos, sei lá, ter uma marca, queremos ter um carro da nossa marca, uma peça com a nossa autoria, ok? Um engenho. E tudo isso tem que ser prévio, né? De um conhecimento e de um estudo aprofundado. Então,
Para tal, estamos aqui para facilitar o caminho e para abrir as portas para os futuros empreendedores, futuros inventores, os futuros cientistas, ok? Estamos aqui para ajudá-los a trilhar o seu caminho e ser uma luz no fim do túnel. Obrigado. Ok. Um bem-aja, um bem-aja. Doutor Áureo, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe e lhe cuide sempre, lhe proteja por onde quer que vá e passe. E a caminhada é longa, nós vamos chegar lá. E muito obrigado, doutor Áureo, mais uma vez. Um bem-aja. E ficamos assim com a promessa de voltarmos para uma Em próxima. breve, em breve. Em breve, é isso, doutor Áureo. Tem que ser em breve mesmo. Tá bom, doutor Áureo, muito obrigado, muito obrigado. Tenha uma ótima noite e Obrigado. uma continuação de bom dia. Para si também. Estamos Estamos juntos, juntos. meu doutor. Muito obrigado.